Bom, pessoal, então continuando, né? A gente parou e eu havia dito para vocês que, em relação à conceituação, a teoria adotada é a teoria restritiva. O que diz a teoria restritiva? A teoria restritiva, ela restringe. O que significa isso? Ela diferencia as possibilidades de atuação dentro do crime, das pessoas que participam, que estão envolvidas dentro do crime. Então, na teoria restritiva, existe a figura da autoria e da participação, né? Dentro da teoria restritiva, então, ela considera que nem todos são autores, ela considera que existe a possibilidade do autor e a possibilidade do partícipe. Bom, dentro dessa perspectiva da teoria restritiva, existem critérios para definir o que seja a autoria, para definir o que seja o autor. Existem, então, portanto, 3 critérios de definição dentro da teoria restritiva. Rebobinando a fita, a teoria restritiva, ela diferencia. Existe a figura do autor e existe a figura do partícipe. E quais são os 3 critérios, as 3 perspectivas dentro da teoria restritiva? A primeira é a que diz respeito ao critério objetivo formal. O que é o critério objetivo formal? O critério objetivo formal, ele considera, olha pela nomenclatura, objetivo formal. Objetivo no sentido do quê? De que é o mesmo critério para todos. E formal no sentido de que ele é preso à letra da lei, ao formalismo da lei. Por quê? Porque por esse critério, autor é quem realiza o núcleo do tipo penal. Autor é quem realiza o verbo do tipo penal. Então, para você saber qual é o autor de determinado crime, você tem que saber qual é o verbo, qual é a conduta principal, quais são as elementares de determinado crime. Então, por exemplo, no homicídio, o autor é aquele que tem o ato executório. Qual é o ato executório de homicídio? Matar. No estupro, no artigo 213, o autor é aquele que realiza o ato executório. Qual que é o ato executório do 213? É o constranger. Constranger mediante violência ou grave ameaça. E não necessariamente aquele que pratica a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Esse critério objetivo formal é um critério uniforme, na medida em que ele traz segurança jurídica e ele respeita o princípio e respeita o princípio da reserva legal, porque ele obedece às elementares de determinado artigo, né? A depender da conjuntura, né? Não vai ser analisado a cada caso. É um critério uniforme que se estende, que se aplica a todos. Um outro critério, uma outra perspectiva, né, é a perspectiva do critério objetivo material. Esse critério objetivo material, ele não é muito utilizado, né, ele não é aceito de forma geral. Por quê? Porque primeiro que ele pede que seja analisado no caso concreto, sempre em concreto. E isso traz uma insegurança jurídica. E segundo, porque é um critério de muita subjetividade, né? Na medida em que ele considera que o autor é aquele que vai ser analisado, vai ser avaliado, aquele que na essência dos fatos, que no caso concreto teve uma contribuição relevante. Isso é algo muito elástico, né? Muitas vezes a contribuição relevante para você é uma e para mim é outra. Não é um critério uniforme. Seria aquele que na essência dos fatos, né, na essência de toda a circunstância criminosa, teve uma contribuição mais relevante, teve uma contribuição mais determinante. Então, esse critério não é utilizado. Uma outra perspectiva dentro da teoria restritiva é a perspectiva da teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, ela é amplamente aceita pela doutrina, né, e ela foi utilizada para corroborar decisões no nosso cenário político, no sentido de que autor, o que diz essa teoria? De que autor não é necessariamente aquele que realiza o verbo, né, em contraposição ao critério objetivo formal, que não é necessariamente aquele que solicita a vantagem indevida, por exemplo,
mas é aquele que tem o domínio de toda a cena, de toda a conjuntura criminosa. Então, não necessariamente aquele que realiza o verbo do tipo penal é o autor, mas sim aquele que detém o domínio, aquele que detém o controle final de todas essas circunstâncias. Então, por essa teoria, o autor intelectual, por exemplo, é o autor e não é considerado partícipe. Quem é o autor intelectual? Aquele que planeja, aquele que arquiteta, aquele que vislumbra toda a cena criminosa, o mandante. Por essa teoria, a autoria mediata é autoria e não participação. O que é a autoria mediata? Quando eu, por exemplo, me utilizo dolosamente de outra pessoa, essa outra pessoa, obviamente, que não tem condições de discernimento, eu me utilizo dessa outra pessoa para realizar um determinado crime. Então, se eu induzo uma criança a se matar, a criança não está cometendo o suicídio. Eu, na verdade, que estou cometendo um homicídio. A criança é só uma longa-manos, né? O fato da criança pegar na arma e atirar, isso é só uma extensão do meu corpo. Porque eu estou exteriorizando a minha vontade, me utilizando, me usando de outra pessoa. Então, eu que tenho o controle final da situação. E por essa teoria, a autoria imediata, na verdade, é uma situação, é o autor. Alguns dizem que o critério objetivo formal não explicaria a autoria imediata, né? Mas não acredito. A autoria imediata é explicada também pelo critério objetivo formal, não só pela teoria do domínio do fato. Na verdade, o critério objetivo formal diz que autor é quem executa o verbo. E aqui na autoria imediata, quem está executando o verbo é justamente aquele que induz a criança a se matar. E que a criança, na verdade, quando ela atira contra si, ela é uma extensão do corpo do autor. Então, isso não conflitua, isso não vai de encontro à ideia do critério objetivo formal. Né? Não cai por terra, não desmerece o critério objetivo formal. Né? Por quê? Porque, na verdade, ele só é uma extensão da vontade, ela só exterioriza a vontade do autor, que é aquele que induz a criança. Não sei se eu me fiz explicar, se eu consegui me fazer explicar direito. Não existe conflito aqui. Né? O autor é aquele que realiza o verbo. E eu, autora, realizei o verbo me usando de uma pessoa que não tem consciência, que não tem capacidade de discernimento. Então, é a mesma coisa se eu efetivamente atirasse contra a criança, porque eu me utilizei dessa incapacidade dela de discernir para conseguir dar vazão ao meu intuito. Então, eu continuo sendo a autora. Então, a autoria imediata existe, é corroborada tanto pela teoria do domínio do fato, quanto pelo critério objetivo formal, tá? Que são as duas percepções dentro da teoria restritiva que são adotadas. Bom, em relação à participação, a participação, gente, é a conduta acessória. A autoria é a conduta principal. Né? Isso não existe dúvida a respeito disso. A conduta principal é sempre aquela que está descrita, são as elementares do tipo penal, né? A feitura do caput do tipo penal. A conduta acessória é quem de algum modo auxilia moralmente ou quem de algum modo auxilia materialmente. Auxiliar moralmente seria induzir e instigar. Induzir é você fazer nascer uma ideia, né? Com palavras. Instigar é você reforçar uma ideia pré-existente. E auxiliar seria o auxílio material mesmo, né? Aquele que empresta a arma para o outro poder atirar. Então, o partícipe é aquele que de algum modo auxiliou moralmente ou materialmente
o autor, né? E, portanto, ele concorreu para a prática do delito, ele auxiliou para a prática do delito. Normalmente, gente, os crimes, né? Agora me dirijo principalmente para os meus alunos, para os meus ex-alunos de primeiro semestre. Os crimes, quando eles são descritos, né, na parte especial, eles são descritos sem a possibilidade de participação. O legislador, quando ele descreve, né, as elementares, ele descreve lá no caput a possibilidade, é sempre o crime consumado, e normalmente são crimes monossubjetivos, e aí você depois faz a possibilidade da subsunção, avaliando o caso concreto e se existe a possibilidade de concurso de agentes. Ah, se o fulano ajudou, se o cicrano emprestou, se o fulano de algum modo foi partícipe do delito, né? Então, essa possibilidade, esse encaixe aí da possibilidade da participação é algo que você faz no caso concreto, porque o tipo penal, não, de regra geral, ele não vai prever a possibilidade da participação. Você que vai entender a conjuntura do tipo penal e vai avaliar se é um tipo que admite a participação ou não, certo? Essa é a regra geral. Existem alguns tipos penais, raríssimos tipos penais, em que a própria participação é a autoria principal. Então, por exemplo, o artigo 122 do Código Penal, o legislador fez um crime em que é autor aquele que induz, instiga ou auxilia alguém a se matar. Então, aqui é uma situação excepcional, em que o legislador elegeu a condição de autor aquele que induz, instiga ou auxilia. Esses verbos, esses 3 verbos, são justamente os verbos que normalmente, que é a regra geral, que dizem respeito à participação, tá? Mas de regra geral, né, fora essas situações muito específicas, de regra geral, quando você vai estudar um tipo penal, você lê o caput, é a possibilidade do crime consumado. Normalmente é um crime que pode ou não ser praticado em concurso de agentes, e caso seja possível ele ter a participação de mais pessoas, existir a concorrência de mais pessoas, você vai avaliar na conjuntura qual espécie de participação foi. Se foi uma instigação, se foi uma indução ou se foi um auxílio. Ou então, se esse segundo indivíduo realizou o verbo junto com outro indivíduo. Se ele realizou o verbo junto com esse outro indivíduo, ele é coautor, né? O que é a coautoria? É a possibilidade de 2 ou mais pessoas realizarem em conjunto o verbo, o núcleo do tipo penal. E é também uma espécie de concurso de pessoas. Tá bom? Vamos seguir na aula.